Acredito que já estamos gravando. Ok. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao segundo dia da Semana de Afro, de Estudos Afroasiáticos. E o título do evento é Orientalismos ontem, hoje, o não incidente em perspectiva. A proposta do evento, ela se dá para pensar também como a história, em específico, né, mas também as humanidades no geral, elas trazem muito essa visão eurocentrada e uma perspectiva muito focada no Ocidente quando a gente trabalha essas questões. Então, o grupo de estudo, tanto o grupo de estudo quanto o evento em si, ele surge numa propostas de pensar outros espaços, outras perspectivas no campo das humanidades. Então, no evento, ontem foi o primeiro dia, a gente já teve uns minicursos de manhã, as mesas temáticas de tarde e o minicurso presencial também à tarde, e à noite a conferência com as professoras Andréia, Doré e a Bárbara. Nesse segundo dia, a gente vai ter os minicursos, as mesas temáticas também à tarde, e o minicurso presencial à tarde, para quem tiver interesse. No terceiro dia, a gente também vai ter os minicursos, as mesas temáticas, e a gente vai finalizar com a conferência com os professores Hector e Emiliano. Então, no geral, a gente vai ver que a semana ela está bem completinha, com 10 minicursos propostos e elaborados por membros do GEAFRAS, sendo eles da UFR ou não, de outras universidades também, tanto minicursos online ou híbridos como os da tarde. A gente tem ao todo 15 mesas temáticas com temáticas com abordagens diferentes, temporalidades diferentes, bem diversificadas, e também 2 conferências muito interessantes com esses professores que são excelências nas áreas de estudos que eles estudam. Por isso, a gente convida vocês também a participarem não somente desse minicurso, mas também das outras. Então, esse minicurso, ele é elaborado pela Júlia, que está aqui com a gente. Ela é formada em Cinema e Audiovisual pela Unespar, Faculdade de Artes do Paraná, e ela é mestranda atualmente, começou esse ano, no mestrado de História aqui na Universidade Federal do Paraná. Então, o minicurso intitulado de Introdução aos Estudos do Cinema Japonês tem muito a ver com a pesquisa que a Júlia faz atualmente no mestrado. Então, lembrando que, em nome de toda a comissão organizadora, a gente agradece a Júlia por elaborar esse minicurso muito interessante, que eu acho que é muito importante para a gente ver também nessa questão de como o cinema japonês está em alta ultimamente, nos últimos anos. Então, muito, muito obrigada, Júlia. Também lembrando que esse minicurso, antes aqui eu estava falando de começar a gravar, por quê? Porque o minicurso também vai ser disponibilizado para as pessoas que se inscreveram para participar de forma assíncrona. Então, se vocês não se sentirem confortáveis em ligar a câmera ou fazer pergunta, abrir o áudio, tudo bem, só para ficar informado aqui que a gente está gravando para disponibilizar depois para as pessoas que se inscreveram de forma assíncrona. Para quem está aqui presencialmente, a gente vai enviar a lista de presença nos últimos 20 minutos, então todo mundo tem que responder para conseguir o certificado da atividade. E também quem for fazer de forma assíncrona, que vai assistir a gente depois, para conseguir o certificado, vai ter que responder a questão a avaliativa que vai ser enviada com o link do, do minicurso. A princípio, seria isso. Agora eu passo a palavra para a Júlia.
para ela começar. A Júlia também falou que se vocês quiserem fazer perguntas ao longo do minicurso, podem, eu acho, ou fazer pergunta no chat que a gente passa a pergunta para a Júlia, ou também abrir o microfone e fazer as perguntas, porque daí não esperar o momento final também para fazer as perguntas. Então, podem interagir durante o minicurso. Passo a palavra para vocês, Júlia. Muito obrigada a todos por participarem. É isso. Então, bom dia, gente. Obrigado por participarem. Obrigado, pessoal, também que vai estar assistindo de forma assíncrona depois. O minicurso é derivado da minha pesquisa, que é focada, na verdade, no cinema de horror, mas aqui eu queria expandir um pouquinho para a gente entender como é que se deu a relação do cinema no Japão, né? Então, vamos começar. Aqui eu deixei as referências que eu utilizei para esse mini curso, caso alguém tenha interesse depois, eu deixei o meu contato, então pode me mandar um e-mail que eu passo. Eu só não vou ter para disponibilizar de forma, né, não muito... vocês sabem. O último, que é a história do cinema japonês, da Maria Roberta Novilli, porque ele só tem físico, mas os outros eu consigo disponibilizar, assim, então caso vocês queiram se aprofundar um pouquinho mais no conteúdo. E eu começo introduzindo esse mini curso com essa frase do Keiko McDonald, que é: conhecimento de sua história é essencial para a compreensão de suas características, conquistas e de seu papel na cultura do Japão. Então, a gente consegue entender como se deu as relações sociais, culturais e políticas do Japão através do próprio cinema, assim como a gente consegue entender como o cinema vai se moldar e se construir através das relações que vão acontecer durante a história do Japão. Então, esse mini curso ele vai ser dividido em pequenas eras para a gente tentar compreender como essa relação histórico-cultural se dá através do cinema. E como o cinema japonês ele vai ter características muito próprias e muito específicas através também da sua cultura e das suas tradições. Então, eu começo, né, esse mini curso estabelecendo primeiramente a cronologia que a gente vai abordar um pouco, daí eu fiz esse mapa, essa linha, assim, tá bem xoxo, desculpa o pessoal de história, mas eu acho que dá para entender um pouquinho quais vão ser os aspectos e os pontos que eu vou abordar. Primeiramente, a gente começa, né, no período Edo, que vai até 1867, e isso vai ser importante para a gente entender como é que se dá os filmes históricos que vão retratar essa época. E de 1867 a 1912, a gente tem a Era Meiji. Eu acho que todo mundo que estuda o Japão no período contemporâneo acaba voltando um pouquinho para esse período também, porque é aqui que o Japão ele vai passar por um boom de modernização, eu não gosto de utilizar essa palavra, mas de transformação em relação a questões culturais e sociais, porque quando o Japão ele abre as suas portas, né, para a entrada do Ocidente. E a partir de 1912, então, a gente tem o que chamam de moderno ou contemporâneo, queiram vocês nomear da forma que desejarem, e daí que é a partir disso que o cinema vai desenvolver suas eras, né? Eu coloquei 1945 e a ocupação americana do Japão, porque isso vai impactar diretamente a forma como o cinema vai se desenvolver também. Então, eu espero que a gente consiga, né, abordar todos esses tópicos, mas também o meu objetivo aqui é que vocês saiam pelo menos sabendo um pouquinho do que é o cinema japonês e como ele se relaciona com as outras formas de arte do Japão. Para isso, então, eu quero que vocês se atentem a dois aspectos que vão aparecer em todas as eras e como esses estilos cinematográficos eles vão ou estão em alta ou eles vão se modificar e como isso vai se relacionar dentro do cinema japonês, que é o gênero do Jidaigeki, que é o drama histórico, que vai retratar o período Edo ali, ou atrás também, e o Gendaigeki, que é o drama contemporâneo, que vai falar sobre a época que os diretores estavam vivendo. E para a gente entender como é que eles se configuram, eu acho que é meio difícil colocar, tipo, determinado diretor de cinema ele só fazia filmes desse gênero. Tanto que eu coloquei aqui, né, que o Akira Kurosawa, ele vai meio que permear por esses dois gêneros cinematográficos, assim, dependendo também do período de produção do filme.
Para isso, então, a gente começa, né, tentando entender mais ou menos como é que o cinema ele vai surgir, aparecer no Japão, e ele chega bem no final da Era Meiji, que eu falei para vocês, e a gente já podia ver indícios do que seria o cinema, né, o aparato cinematográfico, a partir dos espetáculos de sombra, que era a forma como eles recortavam papéis, usavam objetos, né, colocavam contra a luz e isso reproduzia sombras na parede, e eram principalmente aquelas paredes de papel de arroz. E além disso, uma coisa que vai ser muito importante para o desenvolvimento, né, e a chegada do cinema no Japão, as lanternas mágicas, exportadas principalmente da Holanda, e elas vão ser introduzidas já no século XVII, né? Vai ter uma diferençazinha na forma como elas é nomeada, né? Ela era chamada de Utsushie em Edo, que é a atual capital, né, Tóquio, e Nishikagie em outras regiões do país. E essas lanternas mágicas, eu digo que elas foram muito importantes para o desenvolvimento do cinema no Japão, porque elas já anunciavam que seria, né, o cinema moderno, porque era muito interessante a forma como eles criavam zooms, sobreposições de imagem e coisas que vão ser utilizadas pelos diretores, né, mais para frente. E daí a gente chega finalmente, né, com o cinema japonês, em 1897, que a gente tem 96, perdão. A gente tem a primeira exibição cinematográfica com o cinematógrafo do Thomas Edison, em Kobe. E no ano seguinte, a gente já chega com o cinematógrafo dos irmãos Lumière. E então a gente consegue observar que, para além, né, do Edison e dos irmão Lumière, várias regiões do Japão vão começar a receber esses aparatos cinematográficos de várias localidades do mundo. Então a gente percebe que o cinema japonês ele vai se desenvolver a partir de vários objetos, vários aspectos, assim. E já em 1997 a gente tem a primeira filmagem gravada no Japão, apesar de ser dos irmãos Lumière, não necessariamente de um japonês, né? E ela vai remontar a cidade de Tóquio, vai ter pequenas imagens de prédios, de geishas, de encenações de batalhas. Isso eu quero mostrar um pouquinho mais para frente, assim, para vocês observarem como é que também era filmado. E uma curiosidade interessante é que, para além do Japão, né, acho que em todos os lugares do mundo, assim, não querendo generalizar, obviamente, o cinema ele vai nascer como uma arte popular. Então, ele vai surgir, né, se instalar primeiros em bairros, onde estão localizados teatros e casas de espetáculos, e também, como todo o resto do cinema, ele vai ser controlado pela máfia. E uma curiosidade interessante para quem se interessar depois, os yakuzas, que são a máfia japonesa, eles vão ter o seu próprio gênero cinematográfico, que se chama o Matatamono, que não confundir com o gênero de gangster. O Matatamono geralmente vão representar os yakuzas como se fossem personagens ditos bonzinhos, né, os heróis meio malvados. Mas esse gênero vai se estender até a década de 60. E, incrivelmente, é um gênero cinematográfico que vai trazer muita representação para a mulher. Assim, as mulheres elas vão ser muito bem tratadas dentro desse gênero. E vocês vão ver no início do cinema como isso se difere do que estava sendo feito na época, assim. E daí, para falar sobre cinema japonês, eu precisava falar um pouco sobre teatro. E aqui eu fiz um recorte muito específico do teatro japonês, porque existem várias formas de teatro. Existe o no, existe o buraku, o kabuki, o shimpan e outros teatros modernos que vão começar a surgir, né, depois do século XX. Mas por que eu escolhi, né, o kabuki e o shimpan? Porque eles são teatros populares. Diferente, por exemplo, do no, que era somente para a aristocracia, é a partir desses dois gêneros teatrais que o cinema ele vai se apropriar de alguns elementos, né, e vai se desenvolver. Então, eu vou passar um pouquinho
para falar, né, para a gente entender como é que eles funcionavam e como eles vão ser utilizados principalmente dentro do início desse cinema. Então, se vocês tiverem também alguma dúvida ou esquecerem né, o que significa Shidaigeki ou Gendaigeki, vocês podem me perguntar que eu retomo depois, porque não é fácil, né, ficar lembrando desses termos e coisas assim, principalmente no primeiro contato. E se eu estiver falando muito rápido também, vocês podem me parar, ok? Então, o kabuki, né? Ele é uma forma de teatro tradicional japonês, popular, como eu mencionei para vocês anteriormente, e ele tem uma característica muito forte, que é a atuação muito expressiva, assim, e cenários e figurinos muito chamativos e muito elaborados. Uma coisa que eu acho importante vocês saberem era o uso dos onagata, que eram atores masculinos que interpretavam papéis femininos. A gente vai ver mais para frente como isso vai ser incorporado no cinema, mas esses onagata, eles também tinham um estilo de atuação um pouquinho diferente do que a gente estava acostumado, que se denominava aragoto. O aragoto é um estilo que é uma performance muito mais rústica e movimentos muito exagerados, e que isso vai ser importante no kabuki, porque a maioria das peças elas eram feitas em palcos em que a iluminação elas eram de candelabros, né? Então você não conseguia visualizar muito bem quem estava no palco, e os atores utilizavam essas expressões muito fortes para que quem estivesse enxergando, vendo a peça, né, pudesse realmente ver o que estava acontecendo. Outra característica também do kabuki é que ele não é falado, né? Ele é somente, a gente só tem a música tradicional japonesa no fundo, e às vezes a utilização dos benshi, que eu vou falar um pouquinho quem são eles mais para frente. Além disso, dois personagens muito importantes que surgem no kabuki e vão para o cinema são os personagens do Tateyaku e o Ninamaye. Ninamaye, sorry. O Tateyaku, ele é aquele samurai que é honroso, que ele vai para a batalha, que ele se dedica exclusivamente para o seu daimyo, que basicamente... Eu vou falar a palavra chefe para ficar muito mais entendível, mas, então, esse é o tipo de personagem em que ele não vai ter uma história de amor, porque ele coloca a moralidade dele muito mais relevante do que a sua paixão, por exemplo. E o Nina Maime, ele é aquele personagem que ele é o galanteador, que ele é quem fica com a mulher, que, né, passa por tudo para ter essa história de amor. E isso a gente vai ver sendo incorporado depois no cinema. Uma coisa que já se insere um pouquinho assim dentro da minha pesquisa, que é o kabuki e a mulher. Como eu mencionei anteriormente, a gente tinha os atores que eram os oganata, né? Então, eram atores que interpretavam papéis femininos. Isso porque no kabuki não existiam mulheres interpretando, né? Era um teatro exclusivamente masculino. Mas, contudo, a tradição do kabuki ela vai surgir, né? Existem lendas que comprovam isso. Ela surge no período Edo através de uma mulher que se chamava Ukini. Ela vestida com roupas extravagantes, né? E dançando de forma provocativa. Pensando na época, a gente está aqui em 1800. Ela é acreditada como sendo a fundadora do kabuki, mas a partir do que consideravam como uma depravação, né, da moralidade, ele vai ser proibido por mulheres e vai ser substituído por o que eles dizem de homens de pele lisa na época. Só que, novamente, o shogunato Tokugawa, que era a forma de governo na época, vai achar que isso era associado com prostituição, novamente, e daí o kabuki ele vai ser banido por um determinado período. Só que, através da população, né, que exigia a volta, então ele, em 1862, ele vai voltar e vai continuar presente até os dias de hoje. E, até os dias de hoje, também o kabuki vai ser inteiramente interpretado por homens.
Obviamente, a gente pode ver algumas exceções e até companhias que eram inteiramente de mulheres, né? A gente busca não uma forma de generalização, mas a gente consegue entender como a questão do machismo no teatro continua sendo muito presente. E daí o Chimpan, ele se diz nova escola, mas ele vai pegar muitas características do Kabuki, na verdade, né? Mas vai ser criado na era Meiji, diferente do Kabuki, que é um pouquinho mais antigo. E vai acabar falando sobre outros temas também muito diferente do que era aqueles temas de moralidade e tristeza mesmo que tinha no Kabuki. Nossa, o teatro era pesadíssimo. Mas, enfim. Ele vai trabalhar muito com comédia, com suspenses e melodramas do ambiente doméstico. Então, o Kabuki, que falava de grandes heróis, vai se distanciar um pouco do Chimpan, que vai falar mais da realidade da população, né? Então, aqui a gente já vê essa transição, uma tentativa de modernização, que também vai ser absorvida nos Jandai-Geki do cinema. E daí, a absorção para as artes, como eu estava até agora falando, aliás, eu espero que tenha ficado claro essa questão do teatro, assim, se alguém tiver alguma questão. Então, o cinema, num primeiro momento, assim, entre o final do século XIX até o início, ali, 1920, ele vai se permanecer fixo no teatro, vão ser literalmente, né, teatros filmados, e isso vai acabar retardando um pouco o desenvolvimento do cinema, porque os diretores, principalmente, né, a produção cinematográfica, ela vai ficar muito relutante na inserção de outros métodos que já eram utilizados em outros países, como, por exemplo, zooms, a questão da montagem cinematográfica, sobreposições de imagem e tudo mais. Mas também vai existir uma distinção em que estilo cinematográfico era filmado em cada região no Japão, né? Isso de origem do Kabuki e do Shinpan. Então a gente pode ver que o Kabuki ele vai ter uma produção de filmes históricos muito maior em Kyoto, enquanto o Shinpan ele vai ter essa produção, né, esse desenvolvimento de filmes contemporâneos, os Jandai-Geki, em Tóquio. E como eu mencionei para vocês lá anteriormente no Kabuki, a gente vai ter o uso dos benshi, que eram meio que comentaristas que narravam os filmes, e isso é uma característica muito interessante do cinema japonês, que vai ser levado para o cinema coreano e para o cinema taiwanês, que em Taiwan ainda é muito presente, incrivelmente, que eram narradores que narravam os filmes estrangeiros, principalmente os filmes estrangeiros, e colocavam a sua entonação, né? Eles podiam transformar completamente o filme pelo modo com que eles falavam. Então, os benchires eram muito populares na época, tanto que as pessoas às vezes iam assistir os filmes só para ver o seu benchi favorito. E outra coisa também que vai vir lá do Kabuki é a questão da música. O cinema japonês ele vai ter uma característica que eu acho muito interessante, que ele não vai abandonar a sua música tradicional. Mesmo com a vida, né, do Ocidente, a gente tem essa fusão entre a música tradicional, principalmente com o shamisen, que são os instrumentos de corda japoneses, e percussões populares, que vão permanecer ainda em alguns filmes. Então, se você pegar filmes contemporâneos, você consegue ainda escutar esse estilo de música tradicional japonês. E agora as técnicas de atuação, né? Então, como eu já havia falado, a gente tem literalmente o teatro filmado, que era planos longos, uma centralidade, a gente não tinha cortes, era literalmente como se a gente estivesse assistindo o teatro. Além disso, né, a gente vai ter a técnica de atuação do Aragoto, que é essas expressões muito fortes e a imobilização do personagem. Aqui eu coloquei duas imagens, uma do que seria
a representação de um fantasma no teatro Kabuki. E na segunda, a gente tem a imagem da Sadako do Ringo, já na década de 90, que se inspira no teatro Kabuki para fazer aquela cena, que é uma das cenas mais icônicas do filme, que é quando a Sadako ela se mobiliza e a gente só vê a expressão dos seus olhos. Isso vem desse estilo de atuação, né? Então, eu queria passar para vocês o que é considerado um dos primeiros filmes do Japão, para vocês conseguirem perceber como realmente é esse estilo de, tipo, vamos só colocar uma câmera aqui e vamos filmar o que está acontecendo. Então, me confirmem aí qualquer coisa, se não estiver passando. Eu mutei aqui, gente, só para comentar um pouquinho em cima. Eu quero que vocês observem, então, que aqui a gente tinha, era uma atuação, era um teatro que foi filmado pelos irmãos Lumière, bem no início, com a vinda do cinema, e é basicamente isso, assim. É um plano aberto, completamente aberto. As pessoas atuavam ali, não tinha muita distinção, assim, parecia realmente que você estava assistindo um teatro. Então, é bem nesse período que vai surgir os Jidaigeki e os Gendaigeki, que foi o que eu comentei geralmente, assim. E os estúdios que começam a se desenvolver e surgir nessa época vão se dividir também em que estilo de gênero eles vão atuar. Opa, perdão. E aqui a gente tem, então, o que começa as eras do cinema. E aqui eu preciso fazer uma nota de rodapé em relação à cronologia, porque você vai ter diretores que falando que não, é 1923, 1924, sabe? E quem vem da história também sabe como essas coisas são muito fluidas. Então, a cronologia que eu coloquei aqui, ela é meio que aproximada, assim, as eras elas se conversam também, né? Nada é muito rígido. Mas o que eu coloquei aqui é que a gente tem a primeira era de ouro do cinema, que é a era dos Jidaigeki, que são esses dramas históricos, principalmente do período Edo. E é quando a gente também começa a buscar um abandono dessa tradição teatral, desse teatro filmado, né? Então, a gente ainda vê, bem no iniciozinho da década de 20, os papéis femininos ainda interpretados por atores masculinos, a busca por a técnica de montagem, então alguns diretores japoneses eles começam a ir para Hollywood ou ir para a Europa e ver como eram os filmes feitos da época. E aqui eu quero, desde já, falar para vocês que vai existir uma exaltação do cinema americano por muitos diretores japoneses. Eu não sei até que ponto isso é bom, na minha opinião, né? Mas eles vão se inspirar muito na América para construir os filmes japoneses, o que é até mesmo engraçado, porque a gente vê o cinema japonês com uma característica muito única, assim, mas na verdade muito foi herdado e adaptado do cinema americano. Mas voltando aqui, então, a gente tem a montagem inspirada muito no Ocidente, né? O desenvolvimento, então, de narrativas simultâneas, né? As histórias que elas vão se passar ao mesmo tempo e elas se juntam no final, começam a aparecer já nessa época. E o desenvolvimento também do diálogo no cinema, né? Através dos interlúdios. Então, aqui a gente não tem mais a questão dos dubladores, mas os Benchi ainda vão ser populares nessa época, então existia também essa diferença entre você dublar um filme e ter o comentarista Benchi neles. E a gente tem o surgimento também do gênero que vai vir muito do Gendaigeki, que é o Shinjeki,
que ele vai nascer, né, nesse início do século XX, como uma forma de um teatro muito mais realista e moderno, e isso também vai inspirar alguns diretores da época, né? Uma coisa que eu posso destacar, assim, da década de 20 também, é a greve dos Onagata, que são os atores que interpretavam os papéis femininos que eu comentei. E, a partir disso, então, o cinema ele vai buscar papéis femininos em outros lugares, principalmente, né, desse gênero do Shinjeki, que vai surgir com com uma companhia de mulheres, né? Então, é a partir daí que as mulheres elas começam a receber também espaço dentro do cinema japonês. Eu coloquei aqui o filme que é a Boutique de Kyoka, do Enzo Tanaka, que a gente pode identificar como sendo o último grande filme do Zonagata, né? A gente tem os dois personagens principais que interpretavam papéis femininos nesse filme. Infelizmente, ele é um filme perdido, ele não existe mais para a gente assistir, mas ele é intitulado como o último filme extremamente popular que a gente identificava esses papéis femininos interpretados por homens. E em 1926, eu acho muito interessante que a gente vai ter o primeiro filme que a gente considera, né, filme de vanguarda, que é aqueles filmes experimentais, estranhos, que a maioria dos autores coloca que ele surgiu do nada. Assim, não existia nada que indicasse que existia uma linha de vanguardistas ou de diretores que se interessavam por esse estilo de filme, mas ele vai surgir do nada, literalmente. E por que eu falo que a era de ouro do Jandageki, né? Bem nesse período, na década de 20, que surge os Chambara, que são os filmes de luta de espadas, né? E é bem dentro desse contexto que a gente vai ver um novo estilo de herói, que vai se diferenciar do Kabuki e daqueles dois personagens que eu falei para vocês, que era o Tateyaku e o Naime, que eles vão meio que se fundir em um personagem só. Então, as histórias elas vão ser muito mais realistas e vão ter influência muito dos westerns americanos, né? Além disso, a gente vai ter, então, a fusão que eu falei dos instrumentos ocidentais e japoneses, que vão ser criados principalmente nas cenas de luta, para dar muito mais emoção ao que o espectador estava vendo, né? E aqui eu coloquei dois frames de filmes que eram muito popular na época, que é o Almas na Estrada e um Diário de Viagem do Chuji. E, para além disso, tem uma curiosidade que, a partir dos chambarás, a gente tem um gênero que se chama Keiko, que ele significa literalmente filmes de esquerda, filmes esquerdistas mesmo, que eles vão se utilizar desse drama histórico para falar principalmente de questões da atualidade da época, né? E como uma crítica ao governo. Então, fica aí, para quem se interessa, desde a década de 20, então a gente já tinha um cinema esquerdista no Japão. E agora a gente entra na década de 1930. Aliás, eu espero não estar falando muito rápido, caso alguém queira me interromper, por favor. Mas é quando a gente, então, tem a exportação do cinema sonoro para o Japão. E apesar da música japonesa ela perder um pouco de espaço, através principalmente dos musicais, ela ainda vai se manter presente até os dias de hoje no cinema, né? E aí a gente tem o nosso primeiro filme, entre aspas, falado do Japão, que é A Mulher do Vizinho e Minha, que aborda o tema de jazz. Então a gente vê também um boom de comédias e de musicais que falam de jazz no Japão, isso vindo principalmente, né, do cinema americano. E uma segunda era de ouro, podemos dizer assim, do gênero Jandageki. Então, enquanto a década de 20 a gente tinha a presença de muitos filmes históricos,
na década de 30, a gente já começa a observar como os musicais eles vão influenciar muito nessa questão de gêneros mais modernos, né, de um realismo muito maior e de falar sobre o que estava acontecendo no presente. E outra coisa também é o nascimento de um cinema literário. Então, diferentemente do que aconteceu em 1926, que a gente tinha uma vanguarda que vai surgir do nada, na década de 30, a gente vê filmes que vão se inspirar muito numa literatura moderna, principalmente europeia, que vai se adentrar muito mais no psicológico dos personagens, né? Vai se aprofundar um pouquinho isso, e vai se caracterizar no que chamam de filmes de arte, apesar de eu ser contra esse termo, eu acho ele um pouco exagerado, porque para mim todo filme é arte, mas tudo bem. E aqui eu queria passar um trechinho do musical para vocês também. Só vou desmontar. Então, acho que deu para perceber uma diferença bem grande, né, do que era aquele primeiro cinema, que era literalmente uma câmera parada, do que está se tornando o cinema japonês agora, né? E a gente não pode deixar de notar, então, que eu comentei da influência do cinema americano, tanto no estilo de roupa da personagem, quanto na música, a gente viu ali trompetes e tudo mais que vem do jazz, e isso tudo está construindo o cinema no Japão nessa época, né? E aqui a gente tem um gênero que vai se derivar do Jindageki, que é o Shominjeki. Shominjeki, ele vai falar sobre as injustiças da vida, basicamente, né? A gente tem a questão de um realismo japonês que agora sim vai falar sobre as classes mais baixas, vai utilizar questões da forma fílmica, que é o conceito que a gente utiliza no cinema para falar sobre paralelismos, repetições, coisas que dentro da técnica a gente consegue transformar na forma de sentimentalismo, de uma melancolia, que vai vir através de diretores que, para quem conhece um pouquinho do cinema japonês, talvez já tenha tido algum contato, né, que é o Yasushiro Yozu e o Kenji Mizoguchi. E interessante até falar que o Ozu, que é muito conhecido, assim, extremamente conhecido mundialmente por trazer esse estilo japonês, na década de 30, ele vai até ser meio criticado, assim, porque a maioria dos seus filmes eles vão ser muito americanizados, vão ser literalmente cópias de filme americano. Então, houve, assim, toda uma construção do estilo do Ozu para que ele começasse a ser enxergado como um cineasta japonês. E a gente chega no que é a Segunda Guerra Mundial. Então, vamos entender um pouquinho o que estava acontecendo na época para entender também como isso vai impactar o cinema, né? Já a gente tem, em 1937, a guerra com a China, então o Japão ele entra na Segunda Guerra Mundial já tendo sofrido diversas batalhas, né? A sociedade japonesa já estava muito impactada com a questão da guerra da China, e daí vem a Segunda Guerra Mundial. E lembrando também, eu acho que
no geral, né, que o Japão ele estava do lado do eixo da Alemanha, Itália e Japão, então fascista, e ela travava conflitos principalmente na Ásia e no Pacífico, né? Aqui nesse momento, então, a gente vai ter um controle estatal no cinema muito forte, assim, e ocorre uma influência política do que vai ser a Alemanha nazista na época. Então, o nazismo ele vai controlar muito a produção do cinema japonês também. Então, vamos, né, fazer meio que um panorama do que era a censura na época da guerra, que vai se diferenciar depois do que é a censura na época da ocupação americana. E a partir dessa censura, a gente vai ter uma busca de uma exaltação do nacionalismo japonês. Então, filmes de herói, os filmes de Dageki vão voltar a fazer sucesso, porque o que o governo japonês queria mostrar era um nacionalismo que preparava as pessoas para a guerra, né? Uma exaltação do país que você precisava prover os seus esforços para lutar durante a guerra. Só que, ao mesmo tempo, a gente precisa, né, entender que isso é uma coisa extremamente cara. E durante um período de guerra, então, você tem a questão econômica, e isso vai fazer com que muitas companhias cinematográficas elas acabassem falindo e perdendo, né, espaço no cinema mundial também. Então, algumas questões, alguns gêneros que a gente pode encontrar aqui, né? A vida doméstica, a gente também tem as primeiras filmagens de soldados que vão para as batalhas, então a gente tem sim diretores que vão lá e vão filmar a guerra, e esses filmes vão ser extremamente populares na época, assim. E nisso a gente chega, então, no cinema de ocupação estadunidense, que aqui também a gente vê uma mudança total no paradigma japonês, porque antes, quando a gente tinha esse nacionalismo exacerbado, exaltado, essa posição do imperador como, eu diria até como um centro de apoio assim para a sociedade japonesa, porque a partir do momento em que a gente tem o comunicado do imperador falando que o Japão ele vai desistir, esqueci o termo, desistir, a palavra, a gente tem, então, esse boom do que a gente chama de Kyodatsu no Japão. Kyodatsu, ele pode ser definido como um período... Isso, se render. Muito obrigada, Lucas. Ele vai se render na guerra, a gente entra no período do Kyodatsu, que se define como um período de exaustão e desespero japonês, né? Em que as estruturas sociais que regiam o Japão na época, elas acabam se fragilizando e se desmanchando. Então, apesar de a gente ter uma ocupação estadunidense, a gente não havia, né, um suporte dos Estados Unidos, porque ele acreditava também que toda essa exaustão e esse desespero era meio que proposital e merecido, né, já que os japoneses tinham saído como perdedores da guerra. Mas, apesar de tudo isso, então a gente vai ter, né, a imposição de valores democráticos, né, do capitalismo e do que era ser americano dentro do Japão. E por que isso vai ser importante, né? Quando você tem a desmoralização dessa estrutura social que existia no Japão para uma mudança de paradigma e agora a questão relacionada ao Ocidente. Porque o tipo de censura na época também vai mudar. Então, filmes que antes eram exaltados pelo governo, agora eles vão ser barrados pela censura americana. E daí uma nova forma de cinema vai surgir na época. Então, né? E você consegue observar uma total censura de filmes como os Chambarás, que eram os filmes de luta de espada. Você não podia ter mais a demonstração do que era um samurai dentro do cinema. Contos que falavam da época, de épocas mais antigas. Então, por exemplo, dentro da minha pesquisa, eu pesquiso Fantasma, que eram contos orais que existiam na época do período Edo, também vão ser barrados pela censura na época. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem outro lado, né?
quando o Japão vai para a guerra, a quantidade de homens que vão para a guerra também é proporcional. E a partir disso, o cinema ele vai buscar as representações em outros lugares, a partir então da representação da mulher do cinema. E aqui é nesse momento que muitas atrizes famosas do cinema japonês surgem e começam a ganhar destaque também. Mas, apesar disso, também vamos tentar entender como se deu essa recepção do público, né? Porque você não pode simplesmente remover, censurar um determinado gênero que era muito popular e não esperar um contraponto também do público. Então, apesar dessa tentativa de conter uma demanda, o público ele buscava esses filmes, ainda buscavam assistir esses filmes, tanto que o Gojira, que surge aí em 1952, ele vai ser extremamente popular no cinema, apesar de ter sofrido censura, né, e ser uma clara crítica ao imperialismo americano e às bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Ele é muito popular no público. Mas ainda vai ter uma produção de filmes que eram muito mais leves, a presença dos musicais vão continuar nesse período, como uma forma também de tentar apaziguar essa revolta que vai surgir, né? E agora, eu acho que eu falei umas 3 vezes grandes eras de ouro, mas é que a gente tem de volta, né, a grande era de ouro do cinema, porque quando na guerra você teve uma baixa econômica e o cinema ele se enfraqueceu, de 51 a 59 vai ter um boom, que é a volta do cinema, né, a popularização do cinema novamente. E a gente tem que entender isso também de forma muito psicológica, porque quando você tem uma guerra e você tem a questão do desespero, do Kyodatsu, que eu falei, da exaustão, as pessoas vão procurar uma forma de tentar esquecer tudo que está em volta, né? Isso a gente vê não só no cinema japonês, mas em todo o mundo, assim, na Europa a gente vai ter os filmes neorrealistas, a gente vai ter os filmes, por exemplo, o Gabinete do Dr. Caligari, que é lúdico, que é uma tentativa de tentar sair um pouco do que estava acontecendo atualmente no mundo, né? E daí a gente tem, então, voltando para o cinema japonês, e é uma época também que o Japão ele vai começar a fazer contatos comerciais com os Estados Unidos, então ele vai começar a produzir armas para a guerra do Vietnã, e também o surgimento da tecnologia dos bens do consumo no Japão. Então as pessoas elas vão começar a ter geladeiras, fogões e eletrônicos dentro de casa. E é nesse momento que a volta dos Jidaigeki e dos Gendaigeki, né? Os Jidaigeki eles vão passar pela que eu falei, da censura, mas eles vão acabar voltando, principalmente os Chambara. E os Gendaigeki, eles vão se voltar para os temas contemporâneos do pós-guerra, né? A gente vai ter uma representação muito forte, então, do que foi esse período pós-guerra e qual foi o trauma que isso deixou para a população. E também na década de 50 que o cinema japonês vai ser reconhecido no mundo todo. Isso porque em 1951 o Akira Kurosawa ele vai vencer o prêmio no Festival de Veneza pelo filme Rashomon. E daí a gente tem uma explosão de o resto do mundo quer saber o que é isso, o que é esse cinema e o que está sendo produzido no Japão também. Então, além daquele Kurosawa, o que eu já falei do Ozu, do Mizoguchi, então são diretores que vão começar a receber grande destaque no cinema mundial. E é também nesse período que tem o surgimento do cinema independente. Não que antes não era produzido, mas agora vai começar a ter uma produção muito maior, uma definição de gênero muito clara, assim. Então, a gente tem o cinema de gênero, que é o gênero de horror, a ficção científica, e o cinema documentarista, que é esse cinema pautado muito mais, né, na realidade, no contemporâneo. E aqui eu queria dar um enfoque nesses dois gêneros e coisa assim, que é principalmente o cinema de gênero, que é de horror e ficção científica, que vai se tornar popular lá na década de 90, início dos anos 2000, assim, que começou a se popularizar agora no contemporâneo, que é o que a gente conhece como de horror, né? Surge aqui já na década de 50.
E depois de altos e baixos, a gente tem um baixo de novo, porque o cinema é feito disso, né? Então a gente tem um problema que é a televisão. Quando a televisão chega no Japão, o cinema japonês ele vai perder muito público. E que eu trouxe um dado para vocês, né, que nesse período a televisão alcançava 65% da audiência no país, e o público do cinema ele vai encolher pela metade em 1955, né? E isso vai ser um problema, mas também vai dar abertura para o surgimento de outros estilos cinematográficos que eu vou falar mais para frente para vocês. Mas também houve essa grande necessidade de um cinema popular, porque não existia mais sentido você buscar um cinema de arte, um cinema que os diretores queriam fazer apenas porque eles gostavam, se você não existia público. Um filme ele se faz com um público, né? Além disso, uma coisa que vai ser transposta para o cinema japonês é o modelo de Star System. E para quem não tem muito contato com a questão do cinema, o Star System é um modelo de se popularizar atores, né? Então você tinha um filme que o filme está famoso porque determinado ator está nele. Então, isso a gente tem até os dias de hoje, tipo, vou ver um filme porque fulano está lá. Isso vai surgir no cinema japonês nessa época, como uma forma de tentar trazer novamente o público ao cinema e fugir um pouco da televisão. E dentro do cinema de arte, né, desse limbo, que é o cinema de arte, a gente tem a Noboru Bago. A Noboru Bago vai ser um cinema de experimentação que lembra um pouco a Nouvelle Vague, que vai surgir ali após a Segunda Guerra Mundial na França, e é aquele cinema experimental com um estilo um pouco mais conceitual, a gente não tem uma linha narrativa, a gente vai falar sobre as questões das mazelas sociais, só que uma forma um pouco mais diluída, entrar nas questões psicológicas dos personagens, a gente tem os temas de violência e de sexo, e surgindo também com a Noboru Bago no Japão, e isso eu trago para falar, né? Acho que até o momento, assim, eu não tinha comentado sobre a questão da violência e do sexo, porque a gente entendendo um pouco como funciona a sociedade japonesa e a questão da moralidade, que vem muito da tradição e da religião, existia uma forma de uma barreira muito grande para a produção desses filmes. Só que depois da Segunda Guerra Mundial, você vai ter uma completa quebra, né, do que é a moralidade e da tradição, principalmente depois da desconfiguração da figura do imperador e da vinda, né, do Ocidente, de ideias capitalistas, que daí o cinema japonês ele vai encontrar espaço, vai encontrar público para falar sobre essas questões. Então aqui eu trouxe 2 filmes do mesmo diretor, que é um diretor que vai ficar muito popular no Noboru Bago na época, né, que é A Noite em Neblina no Japão. Para quem conhece um pouquinho do cinema europeu, existe uma versão que é a versão original europeia, de Noite em Neblina, e O Diário de um Ladrão, de Shinjuku, que é um filme que vai falar basicamente sobre a relação de 2 personagens que são ladrões, e o tema do sexo e da relação dos dois vai ser a base central do filme, e isso no Japão, isso era muito chocante, isso era muito diferente, né? E a gente tem agora, de novo, a queda do cinema japonês, então volta de novo esse período que é o enfraquecimento do cinema e o fechamento de produtoras. Isso vai ser muito mais expressivo na década de 80, mas aqui a gente já pode observar que nos anos 70 a gente tem a diminuição no número de produções cinematográficas e no número de empresas do cinema japonês. E é no momento, finalmente, que os Jindaigeki eles vão parar de fazer tanto sucesso, assim. A gente tem um enfoque muito maior de questões contemporâneas, do que eu falei, dessa exploração do sexo e na violência do que estavam acontecendo, né, na época, que eram muito populares, e o surgimento do gênero soft porn,
que vai começar a fazer muito sucesso também. E era um estilo cinematográfico muito baratos, né? Então existe um motivo também mercadológico e orçamentário para a popularização desse gênero. E daí, os anos 80, que eu falei para vocês, aliás, eu espero que não esteja passando muito rápido esse período, os anos 80, que é o início de um prelúdio do que seria a década perdida do Japão, que é o início dos anos 50. Então, a gente tem a história da bolha econômica japonesa, que vai ter o seu pico, né? Então, a gente tem esse alto crescimento na década de 80 com uma política monetária frouxa. E o que é isso, né? A gente tem a diminuição. Não vou explicar um pouco de economia, que eu não sei tanto, mas acho que vai dar para entender. Um estímulo da economia através, né, do aumento das taxas de juro no final da década de 80, só que isso vai aumentar a especulação monetária, principalmente no mercado imobiliário, né, e no mercado de ações. Só que daí, no início da década de 90, a gente tem o despencar desse mercado de ações e uma crise começa a surgir no Japão. E isso vai trazer, então, efeitos para o cinema dentro desse período, né? Que vai ser o retrocesso de estúdios que estavam tendo já dificuldade de se manter, e eles vão ter que reduzir ainda mais a produção, mas, ao mesmo tempo, eles vão aumentar a distribuição e a exportação para o resto do mundo. Então, é meio dúbio, assim, apesar de no Japão a gente ter uma diminuição dos filmes japoneses, no resto do mundo a gente vai ter uma popularização. Nesse período também a gente vai ter o patrocínio, eu só coloquei patrocínio, mas é patrocínio de, literalmente, pessoas ricas que se interessavam em arte e queriam patrocinar filmes de arte no Japão. E, em 1977, vai ter um pequeno festival, um pequeno não, né? Um grande festival no Japão que vai fazer com que muitos diretores eles comecem a trocar o filme de 8 a 16 milímetros, que são filmes não comercializáveis, os filmes que a gente se diz que eram caseiros, que as pessoas compravam para filmar dentro de casa, assim, para os de 35 milímetros, que são os filmes que eram exibidos dentro do cinema, assim. Então, isso vai fazer com que surjam vários diretores nessa época, assim, diretores que vão se tornar populares lá na década de 2000 a 2010, assim. E é nisso que a gente vai ter também a divisão, novamente, de diretores que vão buscar, então, o que significa ser japonês. A gente vai vir muito forte com esse negócio de tentar entender o que é o indivíduo japonês, e aqui eu pego um pouco dessa transformação do cinema, de fugir um pouco desse americanismo e de inspiração do cinema americano para tentar trazer a identidade japonesa, e os diretores independentes que vão falar mais sobre historinhas de amor, de comédia, essas coisas um pouco mais leves, assim. E é também aqui que a gente tem o boom das animações, que é o surgimento do Estúdio Ghibli, a popularização do filme Akira, então, Meu Amigo Totoro, O Túmulo dos Vagalumes, todos esses filmes surgem nessa época também. E meio que é isso, galera. A gente chegou até a década de 80, porque se eu fosse falar do contemporâneo, teria que ser um mini curso 2.0, porque é muita coisa. Mas eu acho que eu consegui passar um pouco sobre o que foi o século XX para vocês, né? Sobre o que é os altos e baixos do cinema. E pessoal do PET. Oi, Júlia. Eu vou levantar minha mão aqui para falar. Eu não interrompi, mas eu tinha vários pontos que eu anotei durante a sua fala que eu achei muito interessante. Eu também estudo. Vou abrir minha câmera, um momento. Eu também estudo o Japão ali, principalmente depois da Segunda. Eu estudo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então, a segunda metade do século XX, mas eu estudo coisas diferentes
do que você. Então, eu estudo mangá, primeiramente, comecei a estudar na iniciação científica mangá, e depois eu tentei estudar um pouquinho de cinema, só que daí eu falei, talvez ainda não seja o momento, e daí eu fui para animação, e continuando com o mangá. E eu acho muito interessante que você traz essa questão que, logo no início, quando você estava falando ali no começo, na década de 20, tem toda essa questão de, nossa, surgiu o, essas vanguardas, não tinha exatamente, não sabe de onde existiu. Eu achei muito interessante, porque eu não lembro onde que eu vi, eu acho que foi em desencontros de um clube que eu participo, que a gente estava falando sobre o cinema e sobre quando a gente fala sobre vanguarda, a gente pensa muito essas questões, tipo, nossa, é uma coisa muito específica, mas no sentido é que, se a gente for parar para pensar, na década de 20, né, tem. É, faz muito pouco tempo que o cinema está existindo, que essa forma, esse tipo de produção está existindo. Então, essas experimentações, elas também fazem parte do que tipo, de descobrir do que fazer cinema. Eu penso muito ali também um homem com uma câmera que é basicamente ficar filmando as coisas e fazer isso, porque tipo, é muito diferente do cinema que o que eu mais conheço, né, é o contemporâneo, do que o cinema do início do século XX, final do século XIX, que é uma coisa toda aquela produção necessária para você fazer, filmar uma coisa era tipo os materiais eles eram pesados, as coisas para você fazer esse movimento, então tudo era uma experimentação. Eu lembro que tem um diretor que o filme que eu ia estudar, se eu tivesse continuado na minha segunda IC, era o Funeral das Rosas. E eu gosto muito desse filme porque ele é totalmente tipo, nessa vibe de ser um filme tipo da Naburu Vago, e daí tipo ele é um filme totalmente experimental, né? Tipo, a gente tem uma releitura do conto de Édipo, mas também tem toda essa brincadeira do documentário e tem todas essas questões assim que você fala que é bem típico da década de 90 de trazer essas temáticas. E eu acho assim que quando eu assisti isso, eu fico, isso não é o cinema japonês que eu conhecia, porque a gente tem uma visão muito enviesada do cinema japonês de ser uma coisa muito específica. E eu achei muito interessante do que você trouxe em toda a sua fala, de como, apesar da gente ter essa visão de um cinema japonês, um cinema japonês, não é um cinema japonês, né? Mas de ter toda essa visão de como isso se relaciona também com outras partes do mundo. Então, a questão que me pegou muito foi o do década de 30, eu acho, e os musicais. Porque é igualzinho, se você pegar tipo, as vestimentas, a forma como eles estão ali, é muito parecida com os musicais que estavam fazendo do outro lado do mundo, né? Então, é muito interessante, porque tem essa visão muito enviesada de que cinema japonês é Ran do Kurosawa, ou o cinema japonês é isso. E eu acho muito interessante. Eu ficaria animada por um minicurso 2.0, eu faria, então pense com carinho. Mas é isso, eu acho muito legal. E agora eu estou estudando o Akira, né, para pensar essa questão, tipo, na década de 80, em como todas essas questões do Japão elas se desenvolvem para pensar e imaginar esses futuros, em como se relaciona com vários pontos da cultura japonesa. Então, eu achei muito interessante e gostei muito, Julia, muito obrigada. Não foi muito uma pergunta, foi mais um comentário, porque eu achei muito interessante toda a sua apresentação. Parabéns. Que bom, obrigada. E até na década de 20, a gente precisa pensar que os diretores eles vinham de famílias muito ricas. Então, eles tinham dinheiro para ir para os Estados Unidos, eles tinham dinheiro para entrar em Hollywood, para experimentar, para conseguir entender o que era esse cinema, né? E ir construindo isso. Então, acho que isso também foi muito importante, porque apesar de cinema ter surgido para as classes populares, quem produzia cinema não era das classes populares também. E acho que a gente tem uma pergunta do Marcos. Isso. A gente vai deixar aberto para perguntas, daí vocês podem levantar a mão, que daí a gente vai, eu vou marcando aqui, vocês vão abrindo o microfone na ordem. Pode falar, Marcos.
Oi, bom dia. Márcia aqui. Eu não vou abrir a câmera porque tá piscando minha luz, então parece que tem um fantasma junto comigo aqui. Então, enfim. Mas indo na linha do que a moça do PET disse e o que você apresentou, eu achei bem interessante justamente como essa imagem do sistema japonês ela é vista aqui no mundo ocidental, né? Se você vê, por exemplo, listas mais cult, como a Criterion, a Sight and Sound, que são revistas de cinema bastante famosas, né, e tudo mais, sempre se pegam filmes do Kurosawa, do Ozu, filmes mais experimentais, digamos assim, né? Então, sempre tem essa ideia de que há uma vanguarda específica japonesa, sendo que isso não é bem verdade, né? É interessante isso. O que eu ia te perguntar, indo meio que na linha disso, como que é o debate historiográfico sobre cinema japonês, né? Você percebe algum viés também meio que similar a esses especialistas, digamos assim, americanos sobre o cinema japonês, né? Ou é um pouco mais crítico, um pouco mais ambivalente, talvez? Como que a historiografia é nesse sentido, assim? Então, você consegue sim perceber uma forma muito mais crítica de olhar para isso, e também nessa questão de que a gente tem muito essa exaltação desse estilo cinematográfico que é de diretores muito específicos, né? E quando a gente vai pesquisar um pouco a parte historiográfica e que os historiadores estão falando sobre isso, a gente vê, na verdade, uma pluralidade de um cinema japonês que não era contido só nessa caixinha. Então, eu tentei pegar um pouquinho do que eles falavam e trazer para a apresentação, né, dessa questão de falar também sobre outros gêneros e outros conceitos, e também tentar desmistificar essa construção do cinema japonês com uma forma muito única, que não sofre influência de lugar nenhum, assim, sendo que é totalmente diferente, né? Então, tem sim um viés muito mais crítico dentro da historiografia. Ah, bacana, obrigado. É interessante ver mesmo como que a diferença de mundos, né? Uma crítica mais teoricamente especializada tem vários vieses e a historiografia que tecnicamente tem mais a ver com academia do que o cinema, de fato, assim, né? Já apresenta um olhar mais crítico. Essa diferença de mídias, vamos dizer assim, né? Mais ou menos. Uhum. Não sei se alguém tem mais alguma questão, alguma pergunta. Eu tenho muitas. Eu vou fazer rapidinho. Eu estava pensando, você acabou não falando, né, do cinema mais contemporâneo, ali, a partir da década, né, de 80, mas você acha que, tipo, Era uma Vez em Tóquio, ele fala muito dessa questão dessas vivências dessas pessoas comuns no dia a dia, também fala muito dessa experiência do pós-guerra. Você acha que os filmes que nem tipo o cinema do Koreda, da Naomi Kawase, eles podem ser vistos como uma continuação? É difícil falar, né? Nossa, isso é uma continuação, não, mas como algo que se continua nesse caminho de trazer essas experiências mais cotidianas da vida, porque eles também não são muito desse cinema mais fantasioso, então eles se encaixariam nessa questão do cinema documentarista? Não, assim, totalmente, porque a gente tem que pensar que esses diretores, eles viveram esse período, né? Eles tiveram contato com o que foi o pós-guerra, tanto que eu acabei não comentando, mas o cinema contemporâneo é o cinema que eu mais me interesso dentro do Japão, então eu também animaria a fazer um 2.0, o Coreia é o meu diretor favorito, mas eles sofrem sim uma forte influência, principalmente o Koreeda, aqui destacando um pouco mais, porque no início ele foi documentarista, né? Ele não era um diretor cinematográfico, ele era um jornalista que começou a fazer documentários, então vai existir uma forte influência nessa forma de falar sobre o cotidiano e sobre coisas que não eram faladas no Japão. Então a gente tem o que cunhou-se o termo, né, fantasmas sociais, que é essa parte da população em que, principalmente o governo, né, a sociedade de classes mais altas, elas tentam meio que desaparecer e numa tentativa de não mostrar para o resto do mundo qual que eram os problemas que acontecem dentro da sociedade japonesa. Então vai vir uma leva de diretores que vão buscar justamente mostrar isso no cinema, né? Principalmente ali final do século XIX, 19 não, perdão, final do século XX, por aí.
A Vitória, pode, se quiser perguntar. Pra me explicar direitinho? Uhum. Então, é mais uma curiosidade, porque eu também pesquiso cinema, eu também sou de história, e eu pesquiso cinema, o cinema animado especificamente, no Japão. E nas minhas pesquisas em si, eu percebo muito que a gente tem uma mistura de americanização nos roteiros japoneses e também uma crítica aos Estados Unidos em si, né, dentro dos roteiros. E eu queria saber a sua opinião acerca disso, se você também repara isso, até por conta depois da Segunda Guerra Mundial, depois da ocupação em si, aquela coisa de acabou a censura em tese, a gente consegue perceber que tem muitas críticas que são meio que simbólicas dentro dos filmes. Não são tão expressivas, outras também são bastante expressivas, eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Uhum. Eu acho que é um tema bem complexo, né? Eu tento trazer um pouco isso na minha tese também, mas numa perspectiva muito mais feminista, falando sobre a influência do feminismo americano no Japão. E eu acho que existem os dois lados, existe também essa tradição que ainda é muito forte no Japão, né, em relação à moralidade. E quando os Estados Unidos ele tem a ocupação americana no final da Segunda Guerra, você vai ter uma quebra, né, dessa questão moral, e isso impacta muito os japoneses. E daí vai vir uma leva de pessoas que vão tentar vir contra, que acham que isso é um desrespeito, essas questões relacionadas ao capitalismo, né, que vai desmoralizar todo o Japão. Mas, ao mesmo tempo, vai ter pessoas que vão vir a favor. Então, existe meio que essas duas vertentes, né, que vão se apoiar, e eu acho que essas pessoas que vêm a favor é uma comunidade muito mais jovem, que começa a surgir ali na década de 90, por aí, que, diferentemente daquelas pessoas mais tradicionalistas, assim, então acho que vai um pouco para esses dois vieses, assim, mas dá para observar, sim, eu acho que essa análise muito mais crítica, eu acho que tem que, né, ter essa análise crítica do que foi os Estados Unidos dentro do território japonês. Não sei se eu consegui responder muito bem a sua pergunta, na verdade, mas acho que é um pouco isso. Respondeu sim. Ai, desculpa que eu não posso abrir a câmera porque realmente eu estou saindo para ir para o trabalho. E aí não teria como fazer. Agora estou fazendo o meu almoço para levar para lá. E aí, tipo, não teria como, mas respondeu bastante isso. Porque realmente é uma dúvida que eu tenho muito nisso, nas análises em si. Porque é meio que uma contradição deles terem uma americanização dentro dos roteiros, mas ao mesmo tempo eles criticarem um pouco isso. Eu reparo, né? Isso muito no cinema animado, por exemplo. Uhum. Eu vou só ler o comentário do Gabriel, ele escreveu aqui no chat. Ele falou: não tem como abrir o microfone ou a câmera, porque ele está acompanhando o trabalho. Não é bem uma pergunta, mas queria agradecer pelo minicurso. Foi muito interessante acompanhar esse movimento do cinema japonês. Também é meu tema de pesquisa no mestrado, mas justamente de onde parou em diante, ele deu risada, né? Com análise das animações do Estúdio Ghibli a partir de um viés da história ambiental, depois de já ter feito meu TCC relacionado com o pacifismo e o discurso anti-guerra presente nas obras. Então, foi muito enriquecedor conhecer todo esse contexto anterior do cinema japonês e como isso se estrutura até chegar ao ponto de partida da minha pesquisa, considerando todo o impacto a partir do Japão no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial e anterior a isso, as ligações com o teatro, enfim. Achei muito bacana o teu trabalho e também me interessei muito pela sua pesquisa. Obrigada. Eu me interesso muito por animação japonesa, mas eu confesso que eu não pesquiso quase nada, assim, porque vai um pouco totalmente ao contrário, né, do que eu estudo, que é o gênero de horror, mas eu acabei meio que entrando um pouco quando eu estava tentando estudar o shintoísmo, o Shinto, na verdade, e eu me interesso bastante também. Eu acho que a animação japonesa por si só você pode, assim, abrir espaço para falar sobre muita coisa, né? Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial e essa relação com as questões
ambientais e religiosas no Japão. Então, agradeço muito e tenho curiosidade também de conhecer essas pesquisas, porque nisso eu sou um pouco leiga, para confessar. Acho que o Lua pode perguntar também. Isso. Começar falando que foi, não sei, todo o curso foi muito maneiro, foi muito, não sei, ver todo esse caminho que foi levando até o mínimo, assim, que a gente conhece, que chega mais forte aqui na gente, né, que é, por exemplo, as animações e tal. É muito interessante ver, tipo, não sei, história do cinema é um tema que eu, pelo menos, acho muito, muito maneiro, que é você vendo a coisa que a gente reconhece hoje em dia e se formando aos pouquinhos, né, e tudo que influenciou e tal. Mas me surgiu uma questão que é tu comentou sobre que tem os, digamos que, dois gêneros meio principais, assim, né, que é o Jidaigeki e o Gendaigeki. Isso. Que eles viviam meio trocando quem estava mais influente e tal a cada momento, né? Só que eu queria saber que eles meio que surgiram no começo do cinema, então eu entendi que era, tipo, meio nessa ideia de se filmar o teatro, né? Só e daí, beleza, ficou claro a diferença narrativa entre eles, né? Mas eu queria saber se tem diferenças estilísticas, assim, tipo, em relação a movimento de câmera, essas coisas assim. Porque, tipo, eu sei que os filmes do Ozu, eles têm, tipo, um tipo de câmera específica, mas que nem tu comentou, ele é, tipo, de um movimento derivado de um desses dois, né? Não, daí eu queria saber essa parte estilística, assim, desse cinema, né? Uhum. No início do cinema, lá no século XX, não, primeiramente porque a gente vai ter, né, o Jidaigeki, que é esse drama histórico, principalmente do Kabuki, e o Gendaiki do Shinpan, mas são dois estilos de teatro, que daí é a câmera parada, vamos gravar a história, né? Só vai se diferenciar no gênero. Obviamente, com o desenvolvimento do cinema, daí a gente vai ter as questões técnicas, mas isso vai estar presente nos dois filmes, como a gente observa, né? Os Chambara, que são os filmes de samurai, que a gente vai ter essa influência, principalmente dos western americanos, né? Dos filmes de... Esqueci a palavra em português, estou me sentindo meio besta. O Western é... Velho Oeste? Velho Oeste. Nossa, dei uma agora. Mas, enfim, aí você tem técnicas que também vão vir desse estilo cinematográfico, que vão influenciar os filmes históricos, como também os filmes americanos vão influenciar esses filmes contemporâneos, assim. Então, em relação à técnica, a gente não vê tanta diferença, mas realmente do que eles estão falando, né? Tanto que eu acho isso muito curioso, né? Que os filmes esquerdistas, eles derivam, na verdade, do gênero histórico e não do contemporâneo. Isso, para mim, foi uma coisa que até mesmo eu, quando estava lendo, fiquei, meu Deus. Obrigadão. Você é muito, muito maneira. É isso. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Eu tenho uma pergunta, então. Eu fiquei... Primeiro, um comentário, eu achei curioso, né? Que você estava falando sobre... Foi avançando ali nos períodos e ontem a gente teve a conferência, né? Com a professora Bárbara e com a professora Doré, e foi falado um pouco sobre Palestina e sobre um apagamento, né? Tipo, histórico um processo, né, de apagamento histórico e um epistemicídio, né, que está acontecendo por lá. E eu achei muito curioso, né, a gente vê esse tema meio que se repetindo de novo aqui quando a gente está falando do Japão pós-guerra ali com
ocupação americana, né? A censura em cima de filmes filmes, dramas históricos, né? Eu achei curioso e também achei um pouco sádico. Você falou, né, que teve um certo movimento assim, né, de se filmar a pobreza, de se filmar a fome, né, se filmar o sofrimento daquele povo, né, bem cruel e sádico por parte, né, dos Estados Unidos, assim, mas nada que a gente já não espere, né. E a pergunta que eu tinha era justamente uma coisa, talvez até que você já tenha respondido, e que eu fiquei curioso, né? Tipo, quando eu li o resumo a primeira vez, eu fiquei curioso, né? Se esse tipo de crítica, esse tipo de trauma, né? Se isso também aparecia de alguma forma nos dramas históricos, né? Japoneses, né? Você falou que teve esse movimento de crítica de esquerda, né, dentro de dramas históricos. Eu fiquei curioso, será que se você cruzou assim, como que essa crítica se dava, né, de que maneira que ela aparece nesses filmes de drama histórico? Uhum. Eu acho que um exemplo que eu posso dar, assim, que eu acabei estudando um pouco, assim, num artigo, em comunicações, assim, que eu fiz, que é o próprio Rashomon, do Kurosawa, que ele é da década de 50, ali, bem pós Segunda Guerra Mundial, o Kyodatsu, tudo que estava acontecendo, que ele é um drama histórico, mas ele vai falar, na verdade, sobre questões daquele período ali, né, da questão da ocupação japonesa, através da representação das questões das mazelas sociais, desse movimento que estava dos diretores de tentar entender, tá bom, tudo isso que aconteceu, tá, a natureza do homem, então a gente é essencialmente mal, a gente é essencialmente bom, e tudo isso vai estar representado dentro do filme, assim, com um pano de fundo que era o período Edo, mas que na verdade vai estar falando sobre as pessoas comuns que estavam vivendo esse pós-guerra, ali, essa desolação do ambiente, literalmente desolação, assim, o Japão, no período do Kyodatsu, passa por um momento em que as pessoas literalmente não tinham o que comer, assim, é uma coisa muito forte de se pesquisar, que eu tive contato há pouco tempo, assim, e não só o Kurosawa, o Koreeda e todos esses novos diretores que vão aparecer, eles vão pegar esse pano de fundo, né? Mas para reclamar do que estava acontecendo agora, assim, eu acho isso uma sacada muito, muito interessante, na verdade, né? Quando você vai se aprofundar nesses filmes de drama histórico, que às vezes você acha que é só uma representação besta de samurais com batalha de espada, mas que na verdade fala muito do que estava acontecendo naquele momento, né? Então, sim, é bem interessante. Obrigado. Marcos? Oi, surgiu mais uma pergunta agora, que é sobre o cinema de terror especificamente, né? Ele, de algum momento, chegou a fazer parte de um certo mainstream no cinema japonês, ou ele sempre foi relegado a, tipo, algo mais underground, algo mais marginal, assim, algo mais de gênero mesmo, né? Como no mundo todo costuma ser, né? Ou teve alguma especificidade de quanto a isso, ou o cinema de terror sempre continuou esse gênero um pouco mais específico, mesmo assim, sabe? Uhum. Então, o que eu posso falar um pouquinho, a questão do fantasma, que vai entrar como um gênero de terror, né? Ele é extremamente popular junto com os filmes de samurai. Quando a gente fala desses dramas históricos, a gente também tem as histórias de fantasma, que é da linha da minha pesquisa, e eles vão começar ali desde a década de 20, vão adaptar contos, esses contos que eram considerados de terror na época, são extremamente populares, na verdade. E isso vai culminar lá na década de 90, que daí sim você vai ter um boom dos filmes de terror no Japão, que eles vão começar a ser exportados, né? A gente vai ter os filmes que é o Ju-On, o Ringo, todos esses filmes extremamente populares, que eles passam a ocupar esse espaço de mainstream que antes
era submetido a somente o gênero de horror, né? Às vezes até mesmo não como horror, mas como gêneros históricos, que você conseguia identificar elementos de horror dentro deles, mas eu posso dizer com uma certa certeza que é mais nesse início dos anos 90, assim, que vai ser influenciado muito, principalmente nesses antigos contos e lendas que vão acabar sendo utilizados pelos diretores, mas também pelas questões históricas do pós-guerra e tudo mais, né? Ah, sim. É interessante mesmo. Até porque acho que no imaginário mais ocidental, digamos assim, né, não sei se está correto também essa afirmação, né? Mas a gente tem uma imagem bem específica do cinema japonês de terror, né? Sempre aquelas coisas de ser, no Japão o cinema de terror é mais gore, ele é mais extremo, ele é mais isso, ele é mais aquilo, né? Sendo que isso é uma construção totalmente nossa, né? Vamos dizer assim, né? É bem interessante ver como que esses foram populares também, né? É raro ver isso em terror especificamente, né? Sempre uma coisa mais de temporada, né? Um filme de terror que vai assombrar o verão, por exemplo, ou algo que é tratado como se fosse lixo, vamos dizer assim, né? Então, interessante ver como que teve essa popularidade, assim, por um breve período nos anos 90. Uhum. E é louco, né? Porque você vai ter o cinema de horror muito mais remetido a esse cinema de violência e filmes como, por exemplo, de fantasma, coisa assim, que você nem vê, por exemplo, sangue ou até mesmo as fantasmas, elas nem encostam ou acabam machucando as pessoas, né? As mortes ocorrem por sustos e coisas assim, que é muito popular no Japão, que é visto como terror, né? Essas fantasmas para os japoneses, elas são assustadoras, mas que vai se diferenciar muito do que aqui no Ocidente a gente tem em mente do que é um filme de horror, né? E é por isso que vai ter a adaptação dos americanos desses filmes, que daí já é uma coisa totalmente diferente. Ah, sim, com certeza. Bom, muito obrigado pela resposta, Júlia. Parabéns. Então, acho que é isso. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Bom, então, acho que se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu quero agradecer primeiro todo mundo, né, que veio, todo mundo que participou, né. Em primeiro lugar, agradecer a Júlia, né, que deu esse mini curso maravilhoso para a gente. Também queria agradecer todos os ouvintes, né, que estão participando. E falar para vocês continuarem com a gente ao longo da tarde. A gente vai ter as mesas, né? Lá por 1 hora, né? As nossas mesas temáticas, né? Com comunicações, com vários assuntos diferentes, né? Todos relacionados à Ásia ou África. Também mais à tarde a gente tem os mini cursos em modalidade híbrida, né? Então vocês podem participar também online. Todo mundo que se inscreveu como ouvinte pode participar, vai ter recebido no e-mail, também aliás, né, importante falar, no caso, a gente teria uma palestra com um ministrante do MON, acabou não acontecendo, né, então, mas lembrando também para continuar na nossa programação para o restante da semana, até para sexta-feira, né, também vai ter mini curso de manhã, mesas de tarde, mini curso de tarde e nossa conferência de encerramento. Lembrar também que todo mundo, como está previsto ali na convocatória da Semana de Afras, os certificados vão ser enviados até mais ou menos ali o dia 31 de julho para todo mundo que preencheu corretamente a lista de presença que eu deixei fixada aqui no chat, tá? Então, bem importante todo mundo preencher. A gente também pede que vocês não se esqueçam, ok? Antes de eu encerrar a sala, só um pouquinho. Para falar também, né, para todo mundo que está aqui em Curitiba, né, que queira vir também para participar presencialmente dos nossos minicursos e das conferências, né? Elas vão acontecer no primeiro andar do campus da reitoria da UFPR, ali na sala Professor Homero de Barros.
Vai ser um prazer receber todo mundo para a gente continuar falando sobre, falando e debatendo, né, assuntos que giram em torno ali do continente africano e asiático. Bom, sem mais então, eu quero reiterar os agradecimentos para a Júlia e para todo mundo que participou. Perguntas ótimas, debates muito legais que a gente teve aqui hoje. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Eu acho que eu só posso agradecer, assim, foi muito divertido, é meio desafiador falar sobre muita coisa em um período muito pequeno de tempo, assim, mas se o pessoal saiu sabendo um pouquinho, assim, sobre o cinema japonês, eu fico feliz. Então, é isso, espero encontrar vocês nos outros eventos. Amanhã eu vou estar falando sobre teatro e fantasma na mesa 12 de comunicação, então, se alguém quiser conferir também, mais cinema, é isso. Então, valeu, galera. Valeu. Tchau, tchau.